numa solenidade, no Palácio de Karnak, os governos estadual e federal firmaram um aditivo de contrato de financiamento através do Banco do Brasil. Vamos ver os detalhes nessa reportagem de Douglas Ferreira e vamos saber que empréstimos são esses na volta da reportagem. A solenidade no Salão Azul do Palácio de Karnak, que reuniu o governador Wellington Dias, o superintendente do Banco do Brasil, Rosélio Furst, e secretários estaduais, foi para assinar um aditivo ao contrato de financiamento entre os governos do Piauí e federal, através do Banco do Brasil. Trata-se de um contrato antigo, celebrado em 2008, onde já foram liberados 244 milhões de reais. Com o aditivo assinado hoje, o Banco do Brasil vai liberar mais 369 milhões para o governo do Piauí. Dinheiro que, segundo o governador Wellington Dias, vai ser aplicado na duplicação das BRs que dão acesso à capital, a conclusão de pontes e a construção de estradas. A primeira parcela a ser liberada será de 69 milhões. Significa a gente ter a condição de um casamento em que esse dinheiro ele multiplica, porque ele é casado com outros convênios, outros contratos e com recursos da própria União e do setor privado. Então, ele é fundamental para a economia do Piauí e do Brasil. Com a assinatura desse aditivo hoje ao contrato original, nós estamos estendendo o prazo de utilização dessa operação, né? A parcela que inicialmente será tratada, liberada, é a parcela de 69 milhões, que completa a primeira tranche do contrato, e em seguida, após a comprovação física e financeira da parte liberada, a gente vai tratar da liberação da segunda parcela, que são os outros 300 milhões. Bem, esse empréstimo, como bem disse o Douglas Ferreira, é um empréstimo antigo, vem de outros governos. Chega em boa hora e vai reativar algumas obras que estavam paradas. Para tratar desse assunto, já está conosco aqui no Conversa Franca, nos estúdios da TV Antena 10, o secretário de governo Merlong Solano. Ele vai falar sobre as ações de governo e as iniciativas que estão sendo tomadas para sair da crise, enfrentar esse problema e como vão ser feitas também algumas parcerias do governo do estado, do poder público com a iniciativa privada. Muito boa noite, senhor secretário de governo, Merlong Solano. Boa noite, Marcos. Boa noite. Pedro viajando, né? Pedro viajando. Pedro está numa hora dessa de lua de mel. Ah, bom. Um descanso merecido, mas segunda-feira ele está aqui de volta. Mas certamente ele gostaria que eu perguntasse ao senhor, que momento é esse? Estamos vivendo um momento de crise, está chegando um empréstimo, estão sendo anunciadas parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. O Piauí vai conseguir enfrentar essa crise? Sim, o momento, Marcos, é de vitória, de conquista de um governador que não desiste, que não teme as dificuldades, que acredita no Piauí, que acha que a gente resolve os problemas indo para cima deles e não fugindo deles. Desde a época da transição que a gente tem dito que a situação não era para brincadeira. De fato, não é. Mas trabalhamos desde então seguindo algumas diretrizes. Uma delas, reorganizar o Estado, colocar o Estado em dias com o governo federal para, de um lado, poder aproveitar os convênios, são muitos convênios. De outro lado, as operações de crédito. Retomar as operações de crédito, seja as internas, como essa com o Banco do Brasil, seja as externas, as antigas e novas. Para a gente poder, com estas ações, com o dinheiro conveniado com o governo federal e com o dinheiro das operações de crédito, compensar a enorme debilidade financeira em que o Estado se encontra, com muito pouca possibilidade de realizar investimentos com recursos próprios. Então, hoje foi um dia muito feliz, porque foi um dia de colher vitória dessa persistência, desse trabalho que estamos realizando desde janeiro. Secretário, só para deixar bem claro aqui, eu que acompanho, eu tenho escutado se falar em empréstimo. Existem 3 empréstimos dos quais se fala muito hoje. O primeiro deles é esse, que a gente viu aí na matéria, está sendo conveniado já a utilização desse dinheiro. Esse dinheiro ele vai ser utilizado em que especificamente? Em obras, já é um dinheiro carimbado? Exatamente, são obras que
já estavam em andamento e foram paralisadas ao longo do ano de 2014. O Estado do Piauí passou todo o ano de 2014 no calque. Além do calque, aos poucos foram se acumulando problemas de prestação de conta da própria aplicação das parcelas anteriormente liberadas, porque anteriormente já havia sido liberada 244 milhões deste pró-desenvolvimento. Agora, aí com isso, o restante, que é justamente 369 milhões, que hoje o governador assinou o aditivo com o Banco do Brasil, assinando o último documento que faltava para reavivar o contrato. As deficiências do contrato estavam tão grandes, Marcos, que o Ministério da Fazenda estava classificando como uma nova operação de crédito. E se tivesse prevalecido essa interpretação do Ministério da Fazenda, a gente praticamente teria perdido o dinheiro. Foi uma intervenção do governador Wellington, com a presidente Dilma, junto à presidente Dilma, que possibilitou uma ordem para o Ministério tomar o empréstimo como uma continuidade de um empréstimo pré-existente. Que já estava contratado. Porque se tivesse prevalecido a interpretação do Ministério da Fazenda, novo empréstimo cairia dentro dos limites das operações de crédito interno, no momento em que o Brasil está restringindo novas operações como parte da política de ajuste fiscal para poder controlar a inflação. E é aí que a gente fala desses dois outros empréstimos que também, às vezes, circulam nas manchetes dos jornais. Um dinheiro que ainda está sendo falado em dólar, mas que já passou por todas as etapas com o Banco Mundial, e esse depende só da autorização do Ministério da Fazenda, algo em torno de 320 milhões de dólares, não é isso? Cerca de R$1 bilhão. R$1 bilhão. E um outro, esse já iniciada a negociação deste governo, que diz respeito, inclusive, à última viagem do governador Wellington Dias aos Estados Unidos. Pois é, então estas operações todas entram dentro dessa estratégia que eu me referi, de ter recursos de operações de crédito, aproveitando a possibilidade legal que o Estado do Piauí tem de contratar empréstimo, uma vez que ele tem uma boa capacidade de endividamento, retomar estas obras paradas. Veja, esses 369 milhões, com eles nós vamos poder retomar cerca de 70 obras. De imediato serão liberados 69 milhões. São obras, Marcos, que vão do norte, por exemplo, Domingo Mourão, passando por Teresina, pegando obras da envergadura do elevado aqui da Miguel Rosa, do viaduto da Miguel Rosa, da duplicação das BR, da retomada da ponte do meio, não é? Obras de grande importância para a mobilidade urbana de Teresina. Chega ao extremo sul, lá na região, por exemplo, da Serra do Quilombo, na Transcerrado, passa por Picos, por Floriano, enfim, são obras que se espalham por todo o Piauí, e geram uma boa quantidade de emprego diretos e indiretos, e que, junto com esses 369 milhões, logo em seguida, a partir do ano que vem, conseguirmos ter resultado na liberação deste R$1 bilhão, junto com o esforço grande que o governador vem fazendo para captar mais recursos de convênios, aí nós teremos as condições de fato, compensar a pouca capacidade de investimento com recursos próprios, para poder fazer do Estado um elemento de incentivo à retomada do crescimento econômico. Eu tenho uma curiosidade, porque assim, e eu gostaria que o senhor comentasse, não sei se o senhor vai se sentir à vontade para fazer isso, mas eu tenho que perguntar, o governo federal mandou para o Congresso uma previsão de orçamento que tem um déficit de 30 bilhões de reais. O que não quer dizer que isso vai existir. O Brasil pode arrecadar e tapar esse buraco, enfim. Isso. Mas já existe uma previsão de que não vai ser uma tarefa fácil gerir o nosso país no ano que vem. Nesse contexto, a gente tem os empréstimos desses, que a gente falou, de R$1 bilhão, 320 milhões de dólares, que estão sendo contingenciados esse ano exatamente para ajustar as contas. O senhor acredita que no ano que vem, até o ano que vem, nessa situação que se apresenta, vai ser possível liberar isso? O governo vai chegar a liberar parte desse dinheiro? E uma segunda questão, sabendo o momento delicado pelo qual passa o governo federal, um governo que aqui no Piauí é tão aliado, tem o mesmo desprendimento para cobrar isso para o Estado que precisa tanto? Eu acredito na possibilidade, sim, Marcos, em razão da capacidade muito grande de persistência e de trabalho do governador Wellington Dias, do apoio da bancada, e também do fato de que as contas públicas são muito complexas. Às vezes se tem que fechar num lado
onde se está desperdiçando dinheiro, às vezes improdutivamente, para poder arranjar as condições para gastar no lugar correto. O lugar correto de gastar é no investimento. Ao mandar o orçamento com déficit para o ano que vem, a presidente Dilma tomou uma atitude muito correta, muito corajosa e correta. Ela como que deu uma sacudida no Congresso Nacional, no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, enfim, na sociedade, nos servidores, nos sindicatos. Ela deu uma sacudida em todo mundo, dizendo assim, olha, como que diz assim, gente, nós estamos num momento de crise. Que sentido faz o Congresso Nacional continuar votando medidas que aumentam exageradamente as despesas? O Poder Judiciário mandar pedido de aumento de 78% nos salários dos servidores? Diversas categorias brigando para referenciar seus salários ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja que são, eu nem lembro dizer, são 17 ministros, não, sei lá, são 13, eu não sei, é um número pequeno. Mas virou moda no Brasil agora tudo quanto é categoria achar que seu salário tem que ser referenciado ao salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse ano aqui no Piauí, a gente já teve diversas categorias que pediram para ser vinculadas ao judiciário. Isso. É mais ou menos entrando nessa mesma linha. Exatamente. A presidente O senhor sentiu Dilma, como se essas categorias tivessem empurrado a faca no pescoço do governo? Sem dúvida. A presidente Dilma teve a coragem, mais uma vez ela mostra que é uma mulher de fibra, de sacudir o país. Gente, nós estamos num momento de crise. No momento de crise, nós não podemos ficar aumentando indefinidamente o gasto com o pessoal. A sociedade precisa de gasto em infraestrutura para gerar emprego, para a economia voltar a crescer. É de gasto em escola de tempo integral. É nisso que a sociedade precisa de investimento. E não em continuar aumentando exacerbadamente os direitos e benefícios de certos segmentos da sociedade. Que sentido faz, por exemplo, se falar no nosso país em auxílio moradia para quem já tem moradia? Que foi o que a gente estava conversando aqui, eu estava conversando com o Arnaldo antes de começar o programa. Inclusive indo buscar o retroativo. É o caso então, do Tribunal de Contas Contas do Estado do Piauí. Deu uma sacudida, com essa sacudida eu acredito que agora juntos vão buscar uma solução para o problema, para que se diminua os gastos correntes e sobe mais fôlego para o investimento, que é disso que a gente precisa, um investimento sadio, um investimento que resulta de um orçamento que não foi feito na base do faz de conta, um orçamento mais realista, que corta onde tem que cortar para poder ter folga onde tem que ter mais dinheiro para investir. Por isso, eu acho que o governador vai ter sucesso na hora que ele mostrar que cada real aplicado no Nordeste tem uma possibilidade de se multiplicar rapidamente, de mostrar resultado. Porque aqui no Nordeste, aqui no Piauí, no Nordeste de uma maneira geral, ainda tem muitas coisas básicas para serem feitas. E que rapidamente podem gerar um grande volume de empregos, fazendo assim um incentivo, compensando aqui certas áreas que estão em... Quando o senhor fala da retomada dessas 70 obras, eu fico pensando aqui que pode ser uma grande oportunidade e deve acontecer se acontecer rápido, porque eu via o Sindicato da Indústria da Construção Civil dizer que esse ano mais de 6 mil postos já foram demitidos. Mais de 6 mil funcionários já foram demitidos em decorrência de crise. Na construção civil, né? Na construção civil, que sempre mostrou uma ascendência nos últimos anos. Essa retomada, o senhor acha que vai, inclusive, ultrapassar as demissões? Bom, essa retomada de obras? Não, ela sozinha não, mas o Minha Casa Minha Vida 3 vai voltar, ele nesse ano ainda vai operar, ainda não num limite muito, não num ritmo muito acelerado, mas a presidente já lançou, eu acredito que aos poucos ele vai ganhar fôlego e a construção civil retomará, porque é uma área que precisa ser incentivada para gerar emprego rapidamente. Às vezes, quando eu vejo muita gente do governo dizer assim, esse ano é o ano de arrumar a casa. Muita gente, quando escuta isso, às vezes eu tenho um pouco dessa impressão, é como assim, eita, nesse ano, se é para arrumar a casa, não vai acontecer muita coisa, então, né? É tipo assim, não espera muito de mim. Mas o senhor está dizendo aí que realmente o saldo vai ser positivo no final do ano. O senhor acredita que vai ser, seja qual for, inclusive, o desfecho em nível de Congresso Nacional, governo federal, orçamento do governo. O saldo vai ser positivo. O saldo aqui vai ser positivo. Tem coisas importantes acontecendo em diversas áreas. Você vê o
Plano Nacional de Educação que a presidente lançou, e agora estamos discutindo o Plano Estadual de Educação na Assembleia, uma boa discussão, inclusive teve uma audiência pública lá essa semana, a qual eu compareci. Hoje o ministro da Educação, Jatene, né? Isso. Ele ligou para o governador Wellington Dias e ele pediu que eu ligasse para o prefeito de Parnaíba, Florentino, dando a notícia em primeira mão que o Conselho Nacional de Educação autorizou um novo curso de medicina para a cidade de Parnaíba. Você vê então que no meio de uma crise que muitas vezes toma contornos para além da realidade da economia, porque a política entra projetando a crise para além daquilo que é real, de acordo com certos interesses, muita coisa boa está acontecendo. E o país se reorganizando, o governo federal recolocando o seu orçamento nos trilhos para que ele não se torne um fator inflacionário. Eu acho que vamos terminar o ano já começando a botar a cabeça de fora. E o ano que vem já será um ano mais fácil. Embora não tão fácil, né? Eu fico... eu acredito que ninguém fica pensando, ou pelo menos... Muita gente pode até pensar, mas eu acho que ninguém deseja que seja um ano pior. Né? Para nenhum setor, eu acredito que ser um ano pior é uma coisa boa, de maneira nenhuma. Mas eu quero saber do senhor, conversa entre o governo, já que o senhor tocou no assunto política, governo e oposição, isso é um discurso impossível? É um diálogo, melhor dizendo, impossível? Não, eu tenho visto em diversos momentos, apesar de que em uma ocasião ou outra, lá no plenário da... Você falou no Piauí, né? No Piauí. Lá no plenário da Assembleia, às vezes a coisa se agita. Esquenta, a gente teve 2 semanas de briga aí do deputado, seu colega de partido, João de Deus, com o deputado Robert Rios. Já ontem tivemos um show de compromisso da Assembleia com o Estado do Piauí. E hoje, de novo, a Assembleia do Piauí aprovou ontem a lei dos depósitos judiciais, que vai permitir trazer para a economia cerca de 90 a 100 milhões de reais que estão lá estéreis, sem produzir nada. Quando diversas partes brigam na justiça, muitas delas têm que fazer depósitos em calção. Isso. E esse dinheiro fica parado aí. Só as ações que envolvem o Estado totalizam cerca de 100 milhões de reais. A lei que a presidente Dilma assinou permite aos Estados, mediante leis estaduais, lançar mão desse recurso mediante certas condições. Aí quando esse recurso tiver que ser utilizado, a gente devolve. Está lá. Corresponde a um empréstimo interno, em certo sentido. E melhores Mas até condições. A aplicação desse dinheiro em banco não deve ser uma coisa que rende. Bom, então, são cerca de 100 milhões que vão entrar, permitindo pagar o déficit da Previdência, também permitindo girar os precatórios, que também ajuda todo o mundo jurídico a movimentar mais suas ações, e, ao mesmo tempo, libera dinheiro da fonte 00, ou seja, recurso próprio, para investir em outras áreas. São cerca de 100 milhões. Que a gente não tinha até pouco tempo atrás, já vai entrar. Aprovou também a lei da regularização fundiária, uma medida de extrema importância, porque vai permitir a gente fazer um amplo trabalho de arrecadação de terras públicas, de regularização de muitos títulos que não têm muita confiança jurídica. Inclusive, na lei, o governador Wellington Dias aproveitou e incluiu também as áreas urbanas. Problemas de titularidade enormes caracterizam as periferias das nossas cidades. Muitas famílias moram em casas em terrenos dos quais não possuem os títulos. A lei permite também fazer um amplo trabalho de regularização, tanto por iniciativa do Estado, quanto por iniciativa dos municípios. E também aprovou a lei... Qual foi a terceira? Eu falei em 3? Falou 3. Eu quero saber do senhor o seguinte. Parceria público-privada. Foi das concessões. Foi as concessões, exatamente. Das concessões. Eu quero saber o seguinte do senhor. Por que é tão difícil, mas tão difícil gerir equipamentos públicos como as rodoviárias? E tem que se chamar a iniciativa privada para ela fazer a gestão, tirar o lucro dela e ainda pagar o Estado. Aí entram 2 questões na minha visão, Marcos. De um lado, o problema geral do serviço público no Brasil e no Piauí. Precisa haver uma reorganização do serviço público no nosso país. O serviço público no nosso país é pouco produtivo de uma maneira geral. É ineficiente. É ineficiente. Eu sou servidor público, sou professor universitário. Eu já fui, eu saí porque eu tinha agonia disso. O serviço público
produz pouco, produz menos do que o que deveria produzir em função daquilo que recebe da sociedade. Esse é o problema geral. Alguns, claro que com níveis diferenciados. Tem centros de excelência, tem centros de desempenho razoável, bom, razoável, e tem setores de péssimo desempenho. Mas na média não é um grande desempenho, quando você tira a média. Esse é o problema geral. O outro problema é particular, específico. A modelagem de gestão pública não se casa com um equipamento como uma rodoviária em função das leis que o setor público está obrigado a cumprir. Veja, não é razoável que órgãos de arrecadação tenham autonomia para gastar. Isso é uma coisa que já existiu no passado e que a sociedade acabou com isso. Sim. Porque era um descontrole, né? Então hoje todo mundo, o Detran arrecada, vai para conta única. A rodoviária arrecada, vai para conta única. A SEMAR arrecada, vai para conta única. E assim por diante, né? Bom, o dinheiro que a rodoviária arrecada vai para a conta única. Estando ela sob gestão pública, de um gerente ligado a uma secretaria ou um coordenador, quando acontece um problema no banheiro da rodoviária, ele tem que entrar dentro do encadeamento da despesa pública de uma maneira geral para resolver o problema do banheiro da rodoviária. Ele tem que esperar por uma licitação na Secretaria dos Transportes, depois ordem de serviço, execução, ordem de pagamento, depois esperar que a fazenda mande o dinheiro para pagar. Você imagina um negócio desse para consertar um banheiro? Quando você muda para a concessão, o papel do Estado passa a ser diferente. Quem vai ter que consertar o banheiro é o concessionário. O Estado passa a cobrar o resultado. Ele é gestor do contrato. Muda a qualidade da intervenção do Estado. Passa a ser de maior responsabilidade, mas é uma função que, com uma equipe técnica bem mais reduzida e melhor qualificada, você exerce a de gerir um contrato. Porque quem vai ter que consertar o banheiro, quem vai ter que garantir que a escada rolante funcione, que a rodoviária esteja bem iluminada e assim por diante, é a empresa privada. É a empresa. E não vai ter problema nenhum, porque na hora de contratar um bombeiro, ela não vai ter que fazer licitação para contratar um bombeiro. Ela vai no mercado e contrata o bombeiro para consertar o banheiro da rodoviária, entendeu? O bombeiro que eu estou falando, o hidráulico, o encanador. Eu digo porque, no final das contas, se a empresa ela vai gerir para tirar o lucro dela e pagar o Estado, essa conta volta para o contribuinte, para o usuário, ou não volta? Vai ficar mais caro ou não vai? Não. É uma conta menor. Você sabe quanto a rodoviária está dando deu de prejuízo em 2014? 2.300.000 aproximadamente. Mesmo no ano que ela arrecadou mais, que foi o ano de 2009, fizemos o levantamento de 2008 até 2014. Com dados oficiais. O ano que ela arrecadou foi 2009, arrecadou 1 milhão e pouco, ainda deu 1.400.000 de prejuízo. Em 2014 quase não arrecadou nada, arrecadou 199.000, foi 2.300.000 de prejuízo. Mas eu digo porque eu passei muito tempo sendo usuário. Como morava em Fortaleza, pegava aquele ônibus Fortaleza, Teresina, Fortaleza, 2, 3 vezes por semana. E muitas vezes eu passei ali para aquela parte do embarque, até acompanhando, e não pagava aquele. Às vezes você pagava e não cobrava, e tinha gente que não pagava e também não cobravam dessa pessoa. Quer dizer, alguns serviços não eram cobrados. Sim, então, tem coisa que vai ser cobrada. Hoje está R$1 geral, há muito tempo, R$1 de taxa de embarque. 6 meses depois que a concessionária fizer todos os investimentos que tem de fazer, porque elas têm que aplicar cerca de R$6 milhões na recuperação e na modernização, 6 meses depois, poderá haver o primeiro reajuste, passando de R$1 para R$1,20 na pequena distância. Nas distâncias intermediárias, parece que vai para 2, uma coisa assim. E interestadual para R$4, uma coisa assim. Interestadual. Certo. E ainda assim fica mais barato do que o praticado no conjunto do país. Então, pagar sim, mas ter um serviço de qualidade. Porque também não adianta não pagar e não ter um banheiro para usar na hora da necessidade. Você já pensou você está viajando, chegar numa rodoviária de uma capital e não ter condições de se servir de um sanitário? Não saber que está nem na capital, porque daquele jeito você acha que não está na capital. Pois Isso é a grande verdade. Eu espero lançar agora, no dia 16, assinar já o lançamento do edital. Eu quero dizer que esse processo foi muito transparente. Nós nos reunimos com os permissionários, com as empresas de ônibus, nos reunimos com a rede de controle, visitamos o Ministério Público, fizemos audiência pública, lançamos o site
ppp.pi.gov.br, fizemos consulta pública através desse site, recebemos sugestões e agora estamos concluindo a elaboração do edital final, que esperamos lançar agora no dia 16 deste mês. Secretário Merlongo Solano, eu quero ter a satisfação de recebê-lo aqui outras vezes, ou Pedro Alcântara, ou trazê-lo para uma entrevista no Balanço Geral, primeira edição, onde a gente está com o Luiz Fortes. Porque esse papo está muito bom, tem muita coisa, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Tá bom. Eu quero, inclusive, deixar aqui 30 segundos para o senhor poder se despedir dos nossos telespectadores. Trazer uma mensagem de otimismo aí. Eu fiquei muito feliz. Hoje a coisa que me deixou mais feliz foi o curso de medicina para Parnaíba. Essa notícia que eu tive a felicidade de receber a missão do governador de passar para o prefeito Florentino. Vai ser ampliado, porque já existe um novo curso. O de Parnaíba da União Federal já foi autorizado, já está em andamento, e agora um novo curso para uma universidade privada. Serão novas 80 vagas a mais, portanto, 40 em cada semestre. Eu acho que é dentro de uma estratégia muito correta do governo federal, que o governo do estado apoia, de incentivar a interiorização da saúde, dos equipamentos e dos profissionais de saúde. E Parnaíba, que já é a capital do nosso turismo, vai dentro de pouco tempo ser também uma referência na área de saúde. Como Teresina, que começou o concurso de medicina lá em 1971 e hoje é uma referência regional de saúde. Bem, é uma satisfação tê-lo aqui, muito obrigado. E a você, nosso telespectador do Conversa Franca, a gente vai